Muito bem, fala aí. Vamos para mais uma questão? Aqui eu utilizo a falar para você sobre uma questão da obra Amor Oratória, né? Vamos nos lembrar que é um drama, ou seja, é do gênero dramático, correto? Então, é uma peça teatral, correto? Dramático. Então, tem elementos ali da peça teatral que você tem que levar em consideração. Você não pode apenas levar em consideração o enredo, ou seja, eu fiz a leitura da oratória, então é o suficiente para que eu possa responder qualquer tipo de pergunta. Não, porque às vezes você tem a pergunta puramente de enredo, mas tem algumas que é análise, e essa análise ela pode ser do gênero, correto? Então vamos lá. Sobre a moratória, só é correto afirmar. Muito bem, número 1. Trata-se de uma peça de teatro cuja ação se passa unicamente em uma fazenda de café em 1929, reproduzindo o drama causado a fazendeiros brasileiros pela crise do café. Uma coisa que eu sempre digo, em literatura, desconfie dos termos que generalizam, correto? Generalização não é muito bem-vindo na prova de literatura. Vamos lá, na peça A Moratória, o que a gente percebe é o seguinte, nós temos dois tempos sendo representados, certo? Dois tempos e dois espaços. Um espaço e um tempo está contemplado aqui nessa alternativa, né? Nessa afirmação. No lado esquerdo do palco, que ele chama lá de planos, né? É uma peça dividida em planos. No plano da esquerda, você vai ter 1929, né? E aí você vai ter a fazenda como ambiente, a fazenda de café do Joaquim. E no lado direito, o plano da direita, você vai estar em 1932 e essa mesma família que compõe o núcleo ali dos principais personagens da peça, eles estão morando na cidade, numa casa humilde da cidade. Então, aqui, essa generalização ela trouxe algo que deixa a questão incorreta. Se falasse apenas que há a reprodução, que há na ação dessa peça teatral a reprodução de uma fazenda em 1929, né? Mas isso não fosse generalização, se isso não dissesse, né? Isso não fosse algo que você pudesse compreender que somente há esse espaço e essa data, então estaria correto. Mas nesse caso aqui não. A generalização tornou a número 1 incorreta. A 2 diz o seguinte: a peça reproduz a passagem do Brasil rural para o Brasil urbano, correto, demonstrando que essa mudança não ocorreu espontaneamente. Ao contrário, foi uma adaptação difícil e dolorosa por parte da elite dominante daquela época. Correto. O Joaquim e a família dele pertenciam à elite dominante, né? Ele passa para a cidade, isso não ocorreu espontaneamente, foi de maneira forçada, foi devido às dívidas que ele tinha e aí veio a crise do café. Com essa crise do café, o que aconteceu? Ele não tinha mais dinheiro para pagar as suas dívidas, não tinha como pagar a hipoteca de sua fazenda e ele a perdeu, sendo que ele entrou com um processo de moratória para tentar pagar essa dívida depois e tal, mas não tinha como, né? Muito bem, então a 2 está correta, vamos ver se a 3 também está? A ação não se passa em sequência cronológica. Verdade! Tecnicamente, o cenário foi dividido em 2 planos, cada um representando um tempo diferente na vida dos personagens, alternando o presente e passado para exemplificar o momento de ascensão e da queda da família patriarcal. Corretíssimo, não é cronológico, a gente não tem essa ordem corretinha. Tem momentos que tem cena de 1929, tem momentos que é 1932 e tem momentos ainda que ocorrem 2 cenas concomitantes, ou seja, esses 2 tempos eles são interligados, correto? Então, pelo que nós percebemos, 2 e 3 estão corretas, então a gente marca a letra A, ok? É isso aí.